Olá pessoal, aqui é o professor Hendrix. Tenho recebido muitos vídeos e mensagens, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, de pessoas desavisadas que compartilham vídeos e áudios de gente mau caráter, que usa a atual crise econômica, política e, sobretudo, a greve dos caminhoneiros como pretexto para, manipulando o povo, exigirem uma intervenção militar no país. Já vi de tudo. Mensagem pedindo para apoiar a greve, por um certo período de dias, pois assim legitimaria a intervenção militar. Um suposto general manipulando as pessoas a acreditarem que se o poder emana do povo, o povo pode dar poder aos militares para subirem ao poder, Teve um outro vídeo que eu assisti que o pessoal em Dom Pedrito dizendo que é para tirar as faixas de greve das manifestações e substituí-las por intervenção já. Olha, maior manipulação que essa não há. Até uma propaganda pró-militares no poder, altamente mentirosa e manipuladora, eu tive acesso. Não é possível fazer uma análise dessa conjuntura toda sem levar em conta alguns aspectos da nossa cultura. A nossa cultura ela possui 4 pilares fundamentais. O racismo, que garante poder e privilégios aos brancos em detrimento de outros grupos humanos. O machismo, que garante poder e privilégios aos homens em detrimento de outros gêneros. A heteronormatividade, que garante poder e privilégios aos heterossexuais em detrimento de outras formas de sexualidade. E o cristianocentrismo, que garante poder e privilégios aos cristãos em detrimento dos não cristãos. Nossa cultura é constituída por várias camadas superpostas que se complementam, interseccionam e até se contradizem, cuja coesão mantém toda a estrutura. Por exemplo, há elementos menores, mas igualmente fortes de nossa cultura, como o classismo, ou seja, a divisão de classes que separa os ricos dos pobres e cria códigos morais legitimadores dessas distintas posições. Em parte, o que alimenta esse classismo é uma visão de mundo calcada no cristianismo, que induz a um discurso de supervalorização do trabalho em detrimento do estudo, por exemplo. Ainda assim, há uma desqualificação do trabalho diante do produto. Por exemplo, nós pagamos tranquilamente R$1.000 num celular, mas achamos caro pagar R$50 para uma pessoa capinar o pátio. Esses elementos nos garantem que o processo cultural que estabeleceu a escravidão como estrutura da sociedade no Brasil colônia império prevalece ainda em nossos dias. Outro elemento importantíssimo, intimamente relacionado com o classismo, é o que me faz concordar com Dom Luís, o príncipe herdeiro do trono do Brasil. Há uma permanência do desejo brasileiro em ser um aristocrata, um nobre de sangue azul, separado do povo comum, não apenas em sua subcultura, mas também em todos os espaços. Além de tudo isso, ainda possuímos outro fator construtor de nossas identidades profundamente enraizada em valores cristãos, que é a cultura messiânica. Estamos sempre em busca de alguém para nos salvar dos males que nos afligem. Somos cegos e inertes, acreditamos que somos vítimas de nossos males, ou até mesmo que nos auto-afligimos com eles. Estamos sempre sendo punidos por coisas que fizemos ou algo assim. Logo esperamos um salvador, alguém que venha nos libertar das agruras da vida, de nossos descontentamentos, daquilo que nos faz mal. Por isso sempre esperamos, não fazemos nada. Devido a essa apatia, somos facilmente manipuláveis pelas pessoas inteligentes que calcam paulatinamente os degraus do poder e, uma vez lá, criam elementos culturais legitimadores da manutenção de suas posições. A luta dos grupos minoritários por acesso a direitos historicamente negados e culturalmente subvencionados reflete que os grupos conservadores, ou seja, os que querem a manutenção dos valores de que já falei,
se sintam profundamente ameaçados em suas posições de poder e privilégios. Assim propagam a sua palavra através de seus púlpitos eletrônicos, as redes de TV, que são a maior rede de comunicação dos ditames das classes abastadas aos pobres do Brasil. A internet serviu por um bom tempo para levar a voz desses grupos minoritários à população e assim fomentar a desconfiança no que é dito pelos telejornais, novelas e atrações legitimadoras do status quo. Contudo, as elites logo perceberam que a internet também poderia ser usada para seus próprios fins, apostando na cultura apática do povo e de nossa história, de massa de manobra para carregar virais que agem profundamente em nossas mentes, fazendo-nos acreditar que coisas como uma intervenção militar é a solução para nossos problemas. Nossa história é recheada de golpes. Dom Pedro I deu um golpe no próprio pai ao emancipar o Brasil de Portugal em 1822. José Bonifácio, seu tutor e fiel amigo, deu um golpe em Dom Pedro ao tentar instituir uma constituição que limitava os poderes do imperador, em 1823. No ano seguinte, é a vez do Partido Português apoiar o imperador. Deram um golpe no Congresso e promulgaram sua própria Constituição, que vigorou até 1889, quando os militares, em conluio com a poderosa burguesia cafeicultora paulista, deram um golpe na monarquia e instituíram a República. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, deu um golpe em si mesmo e dissolve o Congresso Nacional em 1891. Mais tarde foi derrubado por outro golpe de seu próprio vice, que então assume a presidência. Já em 1930, temos o golpe de Getúlio Vargas, ao derrubar o presidente eleito, que nem chegou a ser empossado, Júlio Prestes. Vargas ficou no poder como ditador por 15 anos. Em seu segundo mandato, agora como presidente populista, Vargas se obriga a se suicidar para evitar um iminente golpe militar. Em 61, Jânio Quadros faz o mesmo ao renunciar. Neste interim, há uma tentativa às pressas de militares tomarem o poder, impedindo o retorno de João Goulart, que estava em missão diplomática em outro país. Mas graças à campanha da legalidade liderada por Brizola e por toda a população gaúcha, se conseguiu adiar o golpe militar por mais um tempo, até a sua inevitabilidade em 1964. Após a redemocratização, as primeiras eleições diretas foram fraudadas pela Globo, que manipulou a opinião pública e elegeu Collor, que mais tarde sofreu impeachment por ter confiscado a poupança da população. A Globo pôs Collor lá e também o tirou, manipulando os então caras pintadas. Lula é eleito por 2 mandatos seguidos e elege sua sucessora por mais 2 mandatos. Ora, isso é uma afronta aos valores já ditos sobre cultura, poder e privilégios. Mais uma vez, a mídia manipula as massas ao se valer da insatisfação de um grupo social historicamente privilegiado, como sendo de toda a nação para impedir uma presidenta legitimamente eleita por seu projeto político de dar continuidade ao seu trabalho. Sem falar em toda a armação que foi orquestrada com o Supremo, com tudo, para impedir a candidatura de Lula este ano. Emerge então o nefasto Bolsonaro, eleito o político mais desprezível do mundo por revistas internacionais, como o salvador da pátria, né? Se lembram do que falei mais atrás? Pois é. Mas Bolsonaro é burro demais. E os que o apoiavam percebem que não é uma boa aposta. Lula, mesmo preso, tem mais chance de ser eleito que ele. O que fazer para que Lula nunca se eleja novamente? Golpe militar, claro. Só que golpe sem apoio de pelo menos parte da população, como aconteceu na Marcha pela Vida com Deus, pela Liberdade, em 1964, e apoio das potências mundiais, como os Estados Unidos, não se consegue se manter. Estão usando a atual crise
para convencer você de que os salvadores do país são os militares. Só que militares no poder é apenas isso. Militares no poder. Só mudarão as moscas. As mudanças profundas em nossa política só podem ocorrer por mobilizações que emanam do povo, que precisa estar consciente de tudo e servir como agente das mudanças e não massa de manobra de grupos que querem o poder espalhando medo na população. Não seja um idiota alienado e manipulado por outros. Estude, pense, analise, critique, faça. Seja massa sim, mas massa crítica e não massa de manobra. A democracia passa por crises, rotatividade, conflitos, interesses, etc. Seja um agente construtor, consciente de nossa história. Isto é cidadania.